Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Eclesiastes, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 10, Salomão está nos escrevendo e ele oferece conselhos práticos sobre a sabedoria e a insensatez no dia a dia. Alguns livros da Bíblia, ou alguns capítulos, nós encontramos conselhos muito práticos. Deixa eu te dar um exemplo. A carta de Tiago, lá no Novo Testamento, é a carta de um pastor trazendo conselhos práticos para a vida. Eu gosto muito de observar que o capítulo 10 são conselhos práticos, mas profundos, que nos ajudam no dia a dia. Vamos ver aqui, ó. Ele começa afirmando assim, verso 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Eu acho isso muito interessante porque ele pega o exemplo da mosca morta, que se cai no perfume, vai estragar todo o perfume, e muitas vezes nós vivemos a vida e nós falamos assim, mas isso aí não tem problema. Isso aqui é muito pequeno, não vou dar atenção. E aí eu aprendi algo. Ninguém tropeça em uma montanha. Ninguém tropeça em uma grande pedra. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Então observar aquilo que parece assim, ser tão pequeno, mas pode trazer um estrago tão grande. A Bíblia vai dizer que a língua é um dos menores órgãos do corpo, mas ela faz um estrago. Como a Bíblia também fala das raposinhas, e elas podem incendiar toda uma lavoura. E temos um exemplo de quem fez isso foi Sansão, né? Usando as raposinhas para incendiar toda uma lavoura. Então muitas vezes nós estamos passando por cima de pequenas coisas, mas isso vai amontoando, isso vai gerando um peso, vai gerando um prejuízo muito grande. E aí ele continua, verso 2, ele destaca que o coração do sábio inclina-se para a direita, mas o do tolo para a esquerda. O verso 2 é muito interessante, muitos têm usado esse versículo para fazer uma piadinha política, né? O coração do sábio se inclina para o bem. E outra tradução diz, para a direita, mas o coração do tolo para o mal. Quando a gente vê essa expressão aqui, é porque a expressão no hebraico, para a direita e para a esquerda, traz essa ideia. No hebraico, para a direita é a ideia de bem e para a esquerda a ideia do mal. E aí ele continua, Salomão vai exortar sobre os perigos de agir com imprudência e a importância de ser prudente em situações cotidianas, como escavar uma cova ou remover pedras. Verso 8 e 9. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Parece meio sem sentido, mas ele está trazendo, como eu disse, conselhos muito práticos. E isso é importante quando você entende o contexto daquela época, porque no nosso cotidiano nós podemos estar permitindo coisas que vão causar dano. Talvez não aquele dano imediato, mas ele traz a longo prazo. Posso te dar um exemplo? Observe, por exemplo, a sua alimentação. Uma exceção que você abre, talvez não vai fazer impacto nenhum, mas repete esse mau hábito ao longo de toda uma vida, o resultado que vai trazer. E ele vai continuar, por exemplo, aqui, abordando a importância de falar com sabedoria, alertando que as palavras do tolo são destrutivas. Verso 12 ao 14. Gente, esse é um assunto que se repete muito. Por isso que Davi orou dizendo assim, Deus, põe um guarda na minha boca. No livro de Provérbios nós lemos, Salomão disse, o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. E o capítulo 10 termina com uma reflexão sobre a liderança, advertindo contra os governantes que são crianças e elogiando aqueles que são nobres e responsáveis. E aí eu preciso ler para você. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Quantos exemplos bíblicos nós temos de reis? Reis muito novos, sem experiência de vida, sem conselheiros.
e pessoas que governavam pensando apenas no seu ventre, pensando apenas em comer, em embriagar. E aí ele fala: feliz a terra cujo rei tem uma origem nobre. Ele não está fazendo distinção. Mas quando ele fala de origem nobre, ele fala na ideia de um preparo para aquela posição. Alguém que foi preparado, alguém que tem maturidade para assumir a liderança. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã na igreja, eu me converti dos 14 anos, aos 15 já comecei a liderar, e como eu tive dificuldade de liderar, as pessoas tinham uma resistência muito grande, eu demorei para entender. A resistência não era com o que eu falava, não era com o meu conhecimento, mas era com a minha idade. Isso é super natural. Por quê? Porque você precisa de tempo para amadurecer. Então, o lugar de autoridade é para quem é maduro, não é para criança. E aí, ele termina com essa reflexão sobre os governantes, e aí eu quero ir com você para o capítulo 11. Porque o propósito do capítulo 11, nós temos aqui sábios conselhos, e esses sábios conselhos, ele quer, por exemplo, nos encorajar à generosidade, a diligência, e ele quer aqui, nos ensinar sobre o aproveitamento da vida em face da incerteza do futuro. Verso 1 começa assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. É basicamente a ideia aqui da lei da semeadura. Ou seja, você planta, você vai colher. Se você lança o seu pão, sabe que ele vai voltar para você. Então tome cuidado com o que você está lançando. Tome cuidado com o que você está depositando. E aí ele continua dizendo assim: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Pois vocês não sabem que desgraça poderá cair sobre a terra. Então ele está falando assim: seja generoso. Deixa eu te ensinar algo, eu tenho aprendido muito, eu louvo a Deus por algumas pessoas que têm passado na minha vida, onde eu percebo essa generosidade para comigo, e eu também posso exercer essa generosidade para com eles. Isso é muito lindo. Porque ele está dizendo assim: quando vier um momento de necessidade, o que você tem? Você tem alguém que você possa contar. Você tem alguém que você possa te ajudar. Agora, se você é aquela pessoa que pensa só em você, não ajuda ninguém, tomara que você nunca precise de ajuda. Porque se você precisar, você não vai ter com quem contar. Então ele está nos ensinando conselhos muito sábios que nos ajudam na caminhada, na vida. Porque ninguém sabe o momento de uma incerteza, de um momento difícil. E aqui na ideia de Salomão é algo como, por exemplo, veio uma pandemia, algo extremo. Mas pode acontecer, por exemplo, uma porta se fechar, um período de desemprego, aqueles momentos que muitas vezes a gente não entende, mas as coisas se fecham, não dão certo. Ter alguém para contar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Só que para mim poder contar com essas pessoas nesse tempo, eu preciso cultivar um relacionamento. Isso demanda tempo, isso demanda investimento. Isso muitas vezes, no modelo de sociedade que nós temos tão corrido, a gente não para fazer isso. Não para. E nós temos que resgatar isso. Porque faz toda a diferença. Eu lembro da minha infância, no interior, e aí a gente conhecia todos os vizinhos. Era muito interessante. Eu lembro de uma cena que ela se repetia muito. Meu pai criava muitos animais, e aí meu pai sempre ali na roça, por exemplo, matava o porco. Eu já sabia que depois que matar, preparar o porco, minha mãe separava um pouquinho, uma quantidade, e me mandava entregar para os vizinhos. E eu não entendia isso. Uma cultura muito do interior, talvez você já experimentou isso. Mas era muito interessante também. Às vezes eu estava na sala assistindo televisão, alguém batia na porta, batia a palma do lado de fora, eu ia, era um vizinho. Olha, eu vim trazer, entrega para sua mãe. E aí tinha uma lata ali de carne, era um feijão, era um arroz, era algo. Então havia esse compartilhar. E muitas vezes algumas coisas chegavam no tempo certo. Por quê? Porque isso era cultivado, plantado. Nós temos que voltar a pensar nisso. Nós estamos vivendo a vida às vezes muito isolado. E passando por situações sozinho, que poderíamos passar juntos. Ele vai continuar aqui e destaca que a vida ela é breve e cheia de incerteza. E aí ele incentiva a aproveitar a juventude e a viver com alegria, mas sempre lembrando do juízo de Deus.
Esse verso 9 eu preciso ler, porque talvez você jovem que está lendo a Bíblia comigo, parabéns. Não sei a sua idade, comecei a ler a Bíblia com 14 para 15 anos. Com 20 eu já tinha lido ela muitas vezes e foi o melhor investimento que eu fiz. Verso 9, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Isso é muito lindo, porque ele está incentivando o jovem a viver. O jovem quer viver, mas ele diz, não se esqueça, sua juventude vai passar. E quem está falando para você é um homem que viveu uma juventude intensa, mas ele chega no final da vida dizendo assim, é tudo vaidade, tudo passa, tudo passa. E você precisa lembrar que mesmo na juventude, o que você vai semear, você vai colher. E se não colher nessa terra, você colhe na eternidade, porque todos nós vamos dar conta diante de Deus. Ele conclui o capítulo 11, conclui que, apesar das muitas atividades e preocupações, devemos nos lembrar de que a juventude e a primavera da vida são vaidade, ou seja, elas vão passar. Mas esse incentivo de aproveitar, ei, você não precisa pecar. Lembra do que nós temos ensinado? Aqui na igreja que eu pastoreio, se você é daqui, se você não, nós temos uma única regra aqui na igreja, só não pode pecar. Porque viva a vida, seja intenso, mas não peque, porque o pecado gera morte. E lembre-se, a juventude passa, por isso que ele diz que é tudo vaidade. Aí nós chegamos ao capítulo 12, capítulo 12 é o último capítulo de Eclesiastes, nós vamos para Cânticos, o capítulo 12, ele vai concluir o livro com a exortação à lembrança de Deus na juventude e uma reflexão sobre o significado da vida. Deixa eu tentar explicar Eclesiastes para você. É o último livro de Salomão, o último. É um livro que você percebe em vários momentos até pessimista. Ele está dizendo assim, é tudo vaidade, tudo vaidade, tudo vaidade. Aí você fala assim, meu Deus, é tudo vaidade. Mas ao terminar esse livro, ele termina dando conselhos para a juventude. E não é qualquer conselho, é o conselho de alguém que viveu uma vida intensa. E aqui, você que é jovem, observe, você que tem filhos, observe esses últimos capítulos, porque aqui está um norte, um ensino muito grande para os seus filhos. Né? Vamos lá no verso 1, Salomão começa exortando a lembrar-se do Criador nos dias da mocidade. Lembra-se do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Ele está falando aqui de lembrar de Deus, do seu Criador, enquanto você tem vigor físico. Eu lembro que quando adolescente, até a juventude, eu ia para um monte, eu participava em vigília, eu passava a noite acordado, da vigília já ia trabalhar, depois ia para estudar. Você tem força, você tem vigor. E olha que eu não estou ainda tão velho, 43 anos, mas se eu ficar uma noite sem dormir, no outro dia eu não valo nada. O homem acabou. Mas a minha juventude, eu lembrei do meu Criador. Foi um tempo que eu passei no monte orando, jejuando, subindo, descendo. Chega um momento que a gente não tem essa força física. A gente movimenta menos, a gente usa muito mais a cabeça. Então ele está dizendo assim, lembre-se do seu Criador. Eu gosto muito de citar aqui, ofereça o seu melhor, os melhores anos, os anos de mais vigor a Deus. E aí ele vai continuar e ele vai descrever poeticamente o declínio da força e da vitalidade com a idade. Antes que se escureça o sol e a luz, verso 2, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem, voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Então ele está mostrando a realidade de quem está envelhecendo, e quando esse tempo chega, você já deve ter ouvido isso do seu pai, do seu avô, dor no corpo por todo lado, as vistas já não funcionam bem, que essa é a realidade de todo ser humano. E aí ele vai continuar. Né? Salomão reflete sobre a vaidade de todas as coisas, concluindo que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Verso 8, tudo sem sentido, tudo vaidade. Ele vai dizer, tudo vaidade, tudo sem sentido, diz o mestre.
ele vai dizer tudo é vaidade. Não tem sentido. Nada faz sentido. Então, quando ele está dizendo aqui, como eu falei, que nada faz sentido, é tudo vaidade, ele está falando dessa brevidade da vida. Que chega aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu poderia ter feito diferente. Feito diferente. E aí, Salomão, ele finaliza com uma exortação de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por isso é o dever de todo homem. Verso 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, temor a Deus, reverência a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para os homens. Temor a Deus e a prática, a obediência aos mandamentos é a única maneira de vivermos essa vida mais próxima daquilo que Deus tanto deseja para nós. Sem o temor de Deus, você pode exagerar, e muito, como o próprio Salomão exagerou. Sem os mandamentos de Deus, você não vai entender quais são os limites. Por exemplo, como que um jovem vai aproveitar a vida, pastor, e não fazer aquilo que desagrada a Deus? Os mandamentos. É o limite. É até onde você pode ir. É Deus dizendo, se você quebrar esses mandamentos, se passar daqui, as consequências são terríveis. E aí o verso 14, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. No Novo Testamento a Bíblia diz, todos nós compareceremos diante de Deus e daremos conta do que fizemos, do que falamos, do que não fizemos. Nós vamos dar conta de tudo, de tudo, de tudo. Eclesiastes 12 ensina a importância de lembrar-se de Deus desde a juventude e viver uma vida de obediência aos seus mandamentos. Que Deus abençoe sua vida, que pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, possamos viver de tal maneira, como Paulo diz, viver de tal maneira que agrade a Deus, porque só isso vale a pena. A vida passa muito rápido. Desfrute a vida, mas não quebre os mandamentos, não quebre os princípios, não se afaste de Deus, porque no final isso não vale a pena. Deus abençoe sua vida. Terminamos mais um livro, e sempre que terminamos mais um livro, meu coração se enche assim de gratidão a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade. Eu quero te abençoar. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar mais um livro da Bíblia. Deus te abençoe.